João 6:51. Se os irmãos puderem se colocar de pé, é muito bacana, lindo, né? Quando os irmãos se colocam de pé para ler a palavra. Eu acredito que nós precisamos ter reverência à palavra. A palavra certa seja reverência, né? Ainda aqui em casa lemos de muitas outras formas a Bíblia, mas pelo menos a igreja acho que nós devemos colocar de pé com ato de reverência às Escrituras. João capítulo 6, verso 51 diz assim, ó: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vamos repetir? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Deus, em nome de Jesus, pedimos a iluminação, a orientação, a direção do Senhor nessa palavra. E pedimos ao Senhor que esteja falando conosco, porque nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz e também sentir a presença do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, e nos abençoa nesse primeiro dia de campanha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ele para sempre. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Louvado seja Deus. Para nós entendermos melhor o que nós lemos aqui, nós devemos voltar um pouquinho mais para trás. Virando a página aqui, retornando, voltando a página, exatamente no capítulo 6, no início do capítulo 6, vocês vão ver, e é notório, sabido de todos os irmãos, que Jesus ele multiplicou os pães e os peixes. Jesus ele está aqui diante de uma grande multidão. Eu imagino que a dificuldade era grande, a aldeia estava longe para se comprar comida. E ali, Jesus pede ao seu discípulo para que providenciasse alimento para o povo. E um dos seus discípulos disse: Senhor, nós não temos como. É longe, não temos recurso, seria necessário pelo menos 200 dinheiros para alimentar todo esse povo. Seria complicado. E Jesus ele manda reunir os homens de 50, de 50, de 100 em 100, né? E ele faz aqueles grupos e ele manda sentar na relva e ele pega aqueles pães que estavam ali ainda com um jovem, que era 5 pães e quantos peixes? 2 pequenos peixes, 2 peixes pequenos. E Jesus multiplica os pães e multiplica os peixes. Conta-se a história que havia quase 5.000 homens, é isso? Fora as mulheres e as crianças. Segundo alguns
estudiosos, eles provavelmente eram de 10 a 20 mil pessoas que foram alimentados na multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, Jesus, após ter feito isso, ele sai daquela região e vai para uma outra região. Ele vai para o outro lado do lago, para o outro lado do mar, como os irmãos conhecem e leem. E atravessa para o outro lado. E quando a multidão olha e vê que Jesus não está na margem da praia, eles olham e veem que ali há alguns barquinhos. E eles pegam aqueles barcos e atravessam para outra margem. Nós podemos ler aqui no versículo 25 de João capítulo 6, que diz assim, e assendo no outro lado do mar, disseram-lhe, mestre, quando chegasse aqui? E Jesus respondeu-lhe, na verdade te digo, ou vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Verso 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. Então aquele povo, eles buscaram Jesus pelo pão que perecia. Eles viram milagres, irmãs e irmãos. Eles viram uma série de operações e milagres da parte de Jesus na vida de muitas pessoas. Mas eles também estavam presentes e participaram da ceia, da multiplicação dos pães e da multiplicação dos peixes. Aleluia, glória a Deus. E aí aquele povo estava afim de comer mesmo. Estava afim de encher, de se esbaldar, porque se estivesse com Jesus, com certeza o rango era certo, né? O banquete era certo. É bom andar com alguém que providencia as coisas. E aquele povo estava atrás de Jesus por isso. Aí ele diz, olha, vocês estão me buscando, é por causa dos pães, é por causa do alimento que perece. Mas Jesus deu um conselho muito inteligente para esse povo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. Então nós precisamos entender que existem dois tipos de alimento: o alimento físico e o alimento. Quem pode responder essa palavra tão difícil? O alimento físico e o alimento espiritual. Aleluia. E o que Jesus queria dar para aquele povo? Era o físico. Porque o físico ele já tinha providenciado. Jesus queria que aquele povo tivesse uma vida espiritual. Aleluia. Uma vida centrada no céu, no alimento da eternidade, né, irmã Tatiana? No alimento eterno, no pão que levaria aquele povo a viver uma eternidade com Ele, na presença dEle. Hoje, irmãos, há uma corrida muito grande, há uma batalha muito grande, o povo sofre com isso. E eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Mas ninguém está naquela corrida alucinada dizendo, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. O dinheiro acaba.
situações que nós temos aqui nos prejudica lá. O envolvimento que nós temos com as coisas terrenas aqui nos prejudica lá, porque nós estamos alimentando o físico, o visível, o natural, o efêmero. Mas nós precisamos alimentar a alma. Aleluia. Glória a Deus. A alma, o espírito. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos amparados na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Disseram, pois, que faremos? Versículo 28, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Quem é que crê em Jesus aí? Quem é que crê em Deus? Glória a Deus. Aleluia. Já é um caminho. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Aí eles disseram que algo bem interessante, diz assim, ó, o verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse, pois, Jesus, na verdade, vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Diz-me, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhes diz no versículo 5, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Para nós entendermos o que Jesus está falando aqui, nós precisamos voltar no Êxodo. No capítulo 16, Jesus disse que ele era o pão vivo. Em outra expressão, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Aqueles homens que estavam com ele dizem, olha, Senhor, Deus já deu aos nossos pais o pão do céu. E eles não estavam entendendo, na verdade, aquilo que Jesus estava querendo falar para eles. Olha o que aconteceu lá atrás, no capítulo 16. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saí da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Verso 3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera de que nós morrêssemos por mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas, olha, de carne, olha que maravilha, quando comia o pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. O povo estava lembrando da carne do Egito, das panelas de carne do Egito. O povo estava lembrando da fartura do pão que existia no Egito. E tem muita gente ainda assim, irmãos. Está tão focado no mundo que esquece que o projeto de Deus é outro, que o plano de Deus é outro. Tem pessoas achando que vai viver aqui na terra eternamente, mas Deus tem um projeto para arrebatar a sua igreja, para levar a sua igreja ao céu. E se isso não acontecer agora, talvez uns, ou talvez alguns de nós, irão antes do arrebatamento da igreja, como muitos
muitos já foram, porque morreram em Cristo, Aleluia. porque estavam no Senhor, porque viviam no Senhor, porque estavam com a sua vida no altar de Deus. E isso fez com que eles fossem para Deus e partissem para Deus antes do arrebatamento. Aleluia. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei o que, irmãos? Chover pão de onde? Do céu. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Quero ver. Deus mandou o povo cair do céu para ver se o povo parava de murmurar, para ver se o povo andava na presença dele ou não. E aí, aqui nesse diálogo, no capítulo 6 de João, é justamente isso que eles estão falando. Olha, Deus nos deu o pão do céu. Aí Jesus, ele diz o seguinte, olha, Jesus diz o seguinte: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então esse povo que comeu o maná no deserto morreu. Porque depois que o povo saiu do Egito, ainda ficaram 40 anos girando em torno até entrar na terra prometida, até chegar no destino onde Deus prometeu que eles voltariam. E foram morrendo as pessoas ali, foram morrendo os israelitas ao longo da caminhada. Diz a história que mais de 20 anos só entraram Josué e Caleb. O resto foram jovens, tudo abaixo de 20 anos. Aquela geração que murmurou no deserto, elas morreram no deserto. Então eu te dou um conselho: não murmura não, sirva a Deus, ande na presença dele, exalte a ele, glorifica ele com a sua vida. Porque murmurar será consequência. Tem gente que só vive murmurando, né? Vive falando pelos cotovelos. Misericórdia, não é? Mas eu dou graças a Deus que essa igreja é uma igreja verdadeira, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem a presença de Deus, é uma igreja que tem a palavra no coração, como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para nós finalizarmos aqui, irmãos, eles murmuravam, versículo 41. Porque Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Verso 51, para nós analisarmos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E foi isso que ele fez. Ele morreu para dar vida àquele que estava na região da sombra da morte. Ele morreu para que todo homem tivesse o direito e toda mulher tivesse o direito de ser salvo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Cadê os aniversariantes de janeiro aí?